Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a ceia do Senhor na igreja primitiva. No final da mensagem darei a resposta à pergunta 797 e a nova pergunta do dia. Jesus ensinou sobre o significado da ceia para seus seguidores lembrarem a sua morte na cruz. Quando lemos a história da igreja primitiva e as instruções apostólicas, encontramos várias referências que mostram que os primeiros cristãos levaram a sério esse ensinamento. Os atos de partir o pão e beber o cálice para lembrarem o corpo e o sangue de Jesus faziam parte da prática das igrejas desde o primeiro século. A ceia do Senhor é o ato de comunhão com o Senhor. Os comentários de Paulo esclarecem vários fatos importantes. Ele destaca a ceia como algo especial, sendo do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 10. Em contraste com as práticas idólatras, que significam a comunhão com demônios, a participação do pão e do cálice representam a participação da mesa do Senhor, diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. A linguagem de Paulo mostra que esta participação já se tornou geral entre os cristãos. Ele estava em Éfeso quando escreveu a primeira epístola aos Coríntios. Ele disse, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Em Atos capítulo 20, versículo 7, descobrimos que os cristãos primitivos se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, uma maneira de descrever a participação da ceia do Senhor. É interessante observar neste contexto que a reunião não estava vinculada à data da Páscoa, uma festa dos judeus, pois o texto claramente diz que foi depois dos dias dos pães asmos, ou pães sem fermento, a época da Páscoa. O mesmo versículo ajuda para entender que não foi uma celebração diária, pois chegaram na cidade de Troade e passaram uma semana antes desta reunião. Tendo somente este exemplo que cita o dia, mostrando que os cristãos em Troade se reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, o caminho seguro para nós é participar da ceia todo domingo, junto com a igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2, mostra também que os discípulos primitivos se reuniam no primeiro dia da semana. Um fato apoiado por citações históricas desde as primeiras décadas da era da igreja. O apóstolo Paulo orientou a igreja em Corinto sobre essas reuniões nas quais participavam da ceia. Ele criticou e corrigiu atitudes e procedimentos errados, mas ainda apoiou a prática da igreja se reunir para celebrar a ceia. Isso em 1 Coríntios capítulo 11. Ele frisou a responsabilidade de cada cristão a se examinar quando participava, porque é importante discernir o significado do corpo e sangue do Senhor. A ceia é uma celebração solene para lembrar do sofrimento de Jesus na cruz e não deve ser profanada por descuido dos participantes. Paulo disse, em 1 Coríntios 11, versículos 26 a 29, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A palavra indignamente, usada nesse texto, está frequentemente mal entendida.
ela não descreve a dignidade da pessoa. Vamos ser sinceros, ninguém é verdadeiramente digno da comunhão com Cristo. Mas descreve a maneira digna de lembrar a morte de Cristo. A pessoa que não leva a sério a ceia do Senhor brinca com o sacrifício de Jesus e se condena por não discernir o corpo do Senhor. Por isso, cada vez que participamos da ceia, devemos meditar na morte de Jesus. Paulo mostrou também uma diferença importante entre a ceia do Senhor, que foi tomada na reunião da igreja, e as refeições comuns que foram tomadas nas casas particulares dos cristãos. Isso no capítulo 11, versículos 20 a 22. A ceia do Senhor é uma simples, mas profunda declaração da fé dos cristãos, na eficácia do sacrifício de Jesus e na certeza da salvação que ele oferece. Por isso, na celebração da ceia, anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. Como diz 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Vamos respeitar essa celebração com toda reverência, toda solenidade, e agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar em comunhão com Jesus, nosso Salvador, e o sacrifício pelos nossos pecados. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 797. A Bíblia não relata nenhuma visita de Paulo a qual dos seguintes lugares? Alternativas: A. Arábia, B. Atenas, C. Cairo ou D. Jerusalém. A resposta certa é a alternativa C. Cairo. Paulo passou tempo na Arábia, como diz Gálatas 1, em Atenas, como diz Atos 17, em Jerusalém, como diz Atos 15 e outros textos. Mas a Bíblia não registra nenhuma visita a Cairo ou qualquer outra cidade africana. Pergunta 798. Qual rei de Israel importava cavalos do Egito e tinha 12.000 cavaleiros à sua disposição? Alternativas: A. Davi, B. Salomão, C. Acabe ou D. Jeú. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Os cristãos primitivos se reuniam no primeiro dia da semana para lembrar o sacrifício de Jesus. Quando nós imitamos o exemplo deles, devemos fazer isso com reverência, lembrando também do grande sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.